Tudo bem? Olá, eu sou o professor Jorge Paulo e vamos trabalhar Geografia e Sustentabilidade hoje com vocês, do módulo 4, com o tema da aula Orientação e Localização no Espaço Geográfico, tendo a África aí como mote, tá? Como pano de fundo, como referência, tá certo? Então sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula que foi feita com muito carinho para vocês. Qual a importância do continente africano para a geografia? Para a geografia, para a história, para todas as outras disciplinas, mas principalmente para a humanidade. Eu trouxe um mapa para vocês observarem que o mapa mundi, a África continua aí no centro desse mapa, não é? E lá no texto, o que é que a gente diz? A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. Então veja a imensa área que a África cobre no planeta. Então, além de ser grande, além de ser o berço, não é, da nossa civilização, porque foi lá que surgiram, pelo menos os registros deixados, dos seres mais antigos, dos seres humanos mais antigos achados até hoje, esses restos, né, deixados pela humanidade, né, os artefatos, né, da arqueologia, uma disciplina da história, fazendo parte da geografia. Então, no continente, vive mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. Então, o continente africano é o segundo continente mais populoso do mundo. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Qual é o primeiro? Vocês vão me responder depois. África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural, e por meio de uma história milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de etnias africanas. A tribo Maasai, faltou os pigmeus aqui, mas eu tenho a tribo Maasai aqui, por exemplo, é a cultura, a vestimenta, as roupas. Depois uma menina aqui vestindo a roupa muçulmana. Então a gente tem estilos de vida, estilos de culturas diferentes. Eu trago aqui, o pessoal aqui, o branco, o negro, por quê? A África do Sul, ela foi colonizada pelos ingleses e holandeses, Transvaal, Independente e Orange, lá na África do Sul, sem contar com outros países como o Congo, não é? Pela Bélgica, o Marrocos pela França, o Egito pela Inglaterra, Portugal, Moçambique, não é? E assim outros países da África. Lembrar para você sempre, a África não é um país, a África é um continente. Veja esse mapa aqui, esse mapa colorido, bonito, com a rosa dos ventos, eu dividi ele em regiões. Então, os países africanos dividem-se em 2 principais regiões, o norte da África e a África subsaariana. O que quer dizer isso? A parte norte que tem a linha do Equador e o deserto do Saara. Então, o que está acima da linha do Equador, né, a parte norte da África, e a parte abaixo do deserto do Saara, que é um dos maiores desertos do mundo. Então, mas também se distingue em quê? E aí só um parêntese, eu trouxe para vocês a rosa dos ventos. Lembra? A rosa dos ventos, que serve para localização geográfica, norte, sul, leste e oeste, tá certo? São os 4 pontos cardeais. Depois eu trago para vocês aqui, a África é composta por 54 países, sendo 48 os continentais e 6 insulares. Professor, o que é insular? São ilhas. Então eu tenho, no continente africano, 54 países. Destes 54 países, 48 estão no continente, na terra firme, e outros 6 fazem parte das ilhas, que é a África insular, onde a maior delas é a ilha de Madagascar, lá do filme, lá do desenho. Lembrou? Ótimo. Então veja lá. A África é o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado pelos humanos. Acredita-se que a porção norte da África, ou do continente,
seja a mais antiga do mundo, na qual se estabeleceu povos como os egípcios. Eu trouxe aqui uma foto das pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, as 3 maiores pirâmides do Egito, que estão ainda aí em pé de boa. Aqui, ó, eu trago para vocês o quê? No continente africano, pode ser encontradas faixas de florestas equatorial e savanas. Além dessas áreas de vegetação, quais outras nós poderíamos citar? Esse desafio eu trago para vocês, para que você possa perceber o seguinte: na África, por ser tão grande, por ter dimensões continentais, o que é que acontece? Nós vamos ter vários tipos de vegetação diferentes. Então, vou ter áreas desérticas, como o deserto do Saara, o deserto da região subsaariana, né, que é só areia, minha gente, só areia, areia. Então, como o povo consegue transpor esse deserto, sair de um lugar para outro sem se perder? Eu vou ter áreas de florestas, de matas, vou ter áreas de savanas, de seca, né, que parece um pouco do sertão brasileiro. Enfim, e nesse desafio aí eu trago só a foto de alguns animais, como elefantes, araras, algumas plantas, mas eu deixo a pergunta para vocês: quais outras poderemos citar da vegetação africana? Ok? Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Fiquem bem, tá? Aproveitem bastante a nossa aula, dê seu like, compartilhe, tá? Que isso é muito bom para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Vamos em paz.